Quem é que está no comando da tua vida? Você ou tua criança interior? Tua criança interna? Você sabe o que é criança interior? A gente ouve-se muito falar em cura da criança interior, né? Olhar para a criança interior, acolher a criança interior, mas como é que de fato, praticamente, a gente faz isso? É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Eu descobri ao longo dessa minha jornada aí com as constelações familiares que a nossa criança interna, ela é um caminho consistente, palpável e mais rápido para a gente conseguir lidar com os nossos dramas pessoais. A nossa criança é a nossa parte emocional, o nosso adulto é a nossa parte racional. Então, quando a gente fala de criança interior, a gente está falando de sentir. E quem acompanha meu trabalho há um tempo sabe que é a minha especialidade, né? Todos os meus trabalhos são desenvolvidos e eu chamando vocês para sentir. Inclusive, eu sugiro, porque eu fiquei um tempo parada de colocar vídeo aqui no YouTube, eu tive neném, enfim. E o conteúdo tem conteúdo muito forte, vocês ficam sabendo das coisas mais rápidas no Instagram, então eu convido vocês para irem lá, porque eu fiz um trabalho durante a pandemia, eu parei um pouco com os vídeos aqui, mas eu fiz um trabalho durante a pandemia chamado Sinto-me, para que a gente está vivendo uma era de muita informação, né? Então, assim, tudo que a gente precisa e quer aprender hoje, a gente tem com grande facilidade, muita variedade, muita disponibilidade, muitas vezes a gente tem dificuldade até em escolher. Isso está tornando, ao mesmo tempo que é maravilhoso, inclusive tem conteúdos gratuitos maravilhosos, também deixa a gente meio perdido, sem saber para onde ir, porque é muita opção. Então, sentir é urgente. A gente confiar no que a gente sente para a gente tomar as atitudes mais assertivas. Então, eu na pandemia fiz um trabalho durante muitos meses chamado Sinto-me. Depois eu parei um tempo porque eu tive neném e agora meu filho já vai completar quase um ano e eu tô oferecendo grupos já há uns 4 meses, grupos de constelação familiar, com dança livre, música, com temas diversos, né? Para que a gente possa trabalhar, né, a nossa conexão, a nossa reconexão com quem a gente é e trabalhar temas diversos com pessoas que moram em todos os cantos, né? Então, eu sempre divulgo muito isso lá no Instagram, convido você para ir lá. Inclusive, o tema da criança interior vai ser da próxima jornada interior, que vai começar dia 22/11. Então, voltando ao tema, voltando ao assunto, a nossa criança interna é o nosso sentir. E para sentir, a gente precisa parar um pouco, né? Não dá pra gente ir no automático, fazendo, só colocando conteúdo, informação. Muitas pessoas têm o vício de estudo, né? Mas o estudo sem a prática, ele não vale de nada. E a prática, ela vem do sentir. Então, praticamente, como é que você pode olhar para essa criança, como você pode acolher essa criança, como você pode cuidar dessa criança, né? Como você pode reeducar essa criança. Muito se fala de cura e de acolhimento e pouco se fala de disciplina, porque a nossa criança interior, ela, do 0 aos 5 anos de idade, foi quando é o que a gente chama de fase de molde, é quando nós fomos moldados. Então, desde a hora da concepção, então toda a fase intrauterina até mais ou menos os teus 5 anos de idade é quando você foi moldado, é o que você vai viver a tua vida inteira aí, né?
É aí que foram instaladas as tuas crenças, os teus modos de percepção de vida. Então, dependendo do que a criança viveu, e todas nós temos um pai e uma mãe comum, então você não viveu uma infância perfeita, né? Não existe isso, não aqui no planeta Terra. Então todos nós temos traumas, dores, e a gente é como se fosse instalada uma programação em nós e a gente vivesse a vida repetindo. Então no momento que a gente estoura, a gente dá birra, é a criança que tá. É como se tivesse sido acionado um gatilho de uma memória, de uma dor, de algo que aconteceu lá atrás, na tua fase de molde, e você reage. Só que aí que vem o pulo do gato, que é maravilhoso, que a gente precisa aprender. Na hora que a gente sentir que a gente está na criança, que é na hora que a gente está meio que fazendo birra ou não está sabendo lidar como adultos numa situação, que é conversar com calma, resolver, enfrentar. Todo o contrário disso, fugir, esconder, tô com medo, estourar, e tudo isso é a criança agindo. Então é a gente parar, se precisar, a gente estiver no meio de uma situação, é a gente sair de cena, ir para um cantinho, entrar no banheiro, respirar fundo e conversar com sua criança. Fecha os olhos, coloca a imagem da tua criança na tua frente e conversa com ela e fala, você não precisa lidar com essa situação. Eu tô vendo que você tá com medo, eu tô vendo que isso tá acontecendo. Deixa comigo, eu adulto, eu faço agora. Você pode brincar. Você vai ver como você recobra a sua consciência, como você se acalma e começa a clarear para você tomar as atitudes assertivas, né, e adultas. Então, quem é que tá comandando o barco aí, né? É você ou é sua criança? E às vezes você também tá só no adulto e você não tá deixando a criança vir à tona, porque a criança ela é extremamente necessária para você criar, para você brincar, para a vida fluir, né? Então é como se o adulto fosse a margem e a criança fosse o rio. O rio precisa da margem, porque senão fica um negócio muito solto, não é nada, né? E a margem precisa do rio, para ser rio, é a alma, né? A alma do rio, sem o rio, sem a água, ele não é rio. Então, sem a criança, você não, já tá seco. Então, um precisa do outro, né? Estrutura e fluidez, é a dança entre a nossa estrutura e fluidez, razão e emoção. A gente precisa aprender a dançar essa dança, a gente precisa aprender a deixar a criança vir nos momentos que ela precisa vir, mas a gente também precisa olhar para ela e falar, opa, aqui não é a hora, sabe? Deixa isso comigo, o adulto sou eu, quem vai resolver sou eu, você pode ficar tranquila. Porque senão, se você não olhar para sua criança, você não cuidar dela, você não entender, ela vai ficar te cutucando, vai ficar te apurrinhando, vai ficar melando a tua vida, até que você olhe puxando a barra da tua saia e às vezes até se transformando em doença, porque ela avisa uma vez, avisa duas, fala, ei, olha aqui, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa dor, eu não estou dando conta, porque a criança não dá conta, a criança precisa da guiança de um adulto. E depois que você fez seus 18 anos de idade, é você que vira pai e mãe da tua criança, né? Então você precisa parar para olhar para ela. Porque mamãe fez o que podia, agora eu me nutro com as bênçãos de Maria. Eu não mais me iludo, eu me nutro
nutro, eu me apoio, eu me sustento. Eu me nutro, eu me apoio, eu me sustento. Eu me nutro, eu me apoio, eu me sustento. Eu me nutro, eu me apoio, eu me sustento. Vocês estão cansadas e cansados de me ouvir falar sobre isso, né? Os nossos pais fizeram o que puderam. E agora é com a gente. Que a gente possa retomar o leme do barco, né? Para que a gente viva uma vida mais leve, mais fluida e que a gente possa crescer de fato, porque criança comandando, criança não namora, criança não ganha dinheiro, criança não casa, não se desenvolve, não se realiza profissionalmente, não consegue se relacionar porque não tem maturidade, né? Então vive com medo, ou acuada, ou dando birra, então ela precisa da guiança, ela precisa sentir a segurança, e a gente só tem segurança em quem está com a gente todos os dias, não é assim? Tem aquela história de que a mãe que dá a criança, que deixa a criança com a babá, na maior parte do tempo, a criança confia mais na babá do que na mãe, porque a criança confia em quem está com ela o tempo todo, porque ela simplesmente não sabe, ela precisa de ordem, ela precisa de ser moldada mesmo. Só que o nosso molde, muitas vezes, para muitos de nós, tá meio torto, tá meio precisando ser remoldada. E quem faz isso agora é você. Então, espero que tenha clareado um bocadinho aí essa história da criança interior para você. E se você tá me vendo esse vídeo, a tempo, hoje é dia 10 acho que vou postar amanhã, mas nós estamos no início de novembro de 2021. Se você estiver vendo esse vídeo por agora e quiser vir participar da próxima Jornada Interior, que é um trabalho que eu facilito para mulheres, é uma roda de mulheres mesmo, no Zoom todas as segundas-feiras às 8 da noite. Então é uma jornada de 5 encontros, de 2 horas, eu vou estar ao vivo, disponível para vocês, a gente fazendo constelação familiar, eu utilizo a dança livre para acesso e liberação de memórias também, e os cantos. Então é um trabalho muito único, porque é através do campo do grupo que a coisa acontece, não dá para explicar muito bem como acontece. Então a energia do grupo é que traz à tona a informação de que todos precisam, que todas que estão ali precisam olhar, e a gente segue essa jornada aí, olhando com a maior leveza possível e juntas, né? Porque às vezes sozinha é bem difícil, né, gente? Então é uma oportunidade para você que está aí não está aqui em Poços de Caldas, no sul de Minas, da cidade que eu moro, possa trabalhar junto também, vir junto, tá bom? Então, um beijo para você, muito obrigada por me ouvir e até a próxima.